Manancial de amor, gotas de sabedoria. Manancial de amor, gotas de sabedoria. Paz e bem, sejam todos bem-vindos nessa casa de oração. Iniciemos o Gotas de Sabedoria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos olhar para o Espírito Santo, cumprimentar a presença do Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo, no meu coração. Seja bem-vindo, Espírito Santo, no meu coração. Hoje, como de costume, nós vamos cantar um canto de ofertório, ofertar a nossa vida ao Senhor, o nosso coração a Deus. Sabe, Senhor, que o que eu tenho hoje é muito pouco para te dar, diante dessa grandiosidade de Deus em nossas vidas. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar. Mas esse pouco, Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar. Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar. Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Olhando o teu exemplo, Senhor, vamos seguir, fazendo o bem a todos, sem nada exigir. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar. Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. eu quero acolher, os nossos irmãos das cidades aqui e de outros países. Daqui da cidade de Uberlândia, Uberaba, João Pinheiro, Franca, Araguari, Ituiutaba, Paracatu, Belo Horizonte, Estrela do Sul, Campos Altos, Araxá, Intubiara, São Paulo, Doliarina, Indianópolis, Santo André, São José do Amparo, Ribeirão Preto, Ribeirão Pires, Brotas, Nova Ponte, Brasília, Goiânia, Caldas Novas, Governador Valadares, Prata, Campina Verde e tantas outras cidades, sejam todas acolhidas. Também nossos irmãos que estão no México, nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália, Angola, Gana, Canadá, Cabo Verde, França, Colômbia, Peru e Argentina. Sejam todos irmãos bem-vindos nessa casa de oração e de outros países também que nos acompanham. Recebam essa graça de Deus sobre a vida. Hoje nós vamos
continuando o nosso processo com o Espírito Santo de purificar a nossa consciência. As primeiras palavras pronunciadas por Jesus no início de seu ministério foi: convertei-vos e acreditai no Evangelho. Lá no livro de Marcos, na palavra de Deus. Essa conversão e acreditar que Jesus pode mudar a nossa vida, que Jesus pode fazer a transformação, que Jesus pode trabalhar no nosso interior. Então é nesse processo que nós vamos entrar hoje no Gotas de Sabedoria. O processo de conversão interior. Porque essa conversão, ela vai purificar a nossa consciência. Temos uma confirmação no Evangelho, na exortação. Convencer quanto ao pecado. Que o Espírito Santo empreenda de maneira nova. Então, o que o Espírito Santo ele faz de tempo em tempo? Ele ilumina situações que tiram a gente do pecado. Por isso que a gente tem tantas congregações na igreja, que a gente tem tantas situações de congregação. Então nós precisamos da graça de Deus para compreender, para vislumbrar que de tempo em tempo o Espírito Santo levanta homens e mulheres para o serviço do Senhor através da novidade de vida, através da graça de Deus. Em virtude da redenção operada pelo sangue do Filho do homem, ou seja, operada pelo sangue de Jesus no madeiro da cruz. Este sangue que purifica a consciência do homem. Consciência humana. Às vezes nós misturamos consciência humana com valores humanos. Às vezes nós pensamos assim, não, porque o que é certo para um é errado para outro, o que um faz, o outro deixa de fazer. Então essa consciência que precisamos no amor de Deus. A consciência que o sangue de Jesus pagou o nosso pecado na cruz. E tomar consciência não é misturar com a razão humana. Eu tenho razão. Eu faço de tal forma. Não. Devemos tomar consciência e zelo das nossas atitudes. Este sangue abre ao Espírito Santo, em certo sentido, o caminho, o íntimo do homem, para o santuário das consciências humanas. Então, o que aconteceu? Jesus paga pelo sangue vertido na cruz, mas o Espírito Santo sonda as nossas consciências. Aqui dentro, ele sonda as nossas atitudes. Na doutrina católica sobre a consciência ao falar da vocação do homem, e em particular da dignidade da pessoa humana. Tudo aquilo que nos tira a dignidade, tudo aquilo que nos afasta da dignidade humana, com certeza é fruto do pecado. Sempre quando eu vejo essa parte que nós vamos assim adentrando do Espírito Santo, me leva à consciência o nosso Papa Francisco, que vai dizer para nós do zelo que nós devemos ter com a terra. Eu costumo dizer com esse templo vivo chamado terra, essa casa que nos acolhe, a consciência quando nós vamos trabalhar o lixo, quando nós vamos trabalhar a reciclagem, quando nós evitamos certas coisas negativas, quando nós contribuímos
para que a vida dos nossos irmãos se torne uma vida melhor nas nossas atitudes. Uma vez eu visitando Brasília, eu estava com uma pessoa e nós estávamos numa praça. E uma menina abriu o chiclete e quando ela abriu assim o chiclete, ela colocou o chiclete e jogou aquele papelzinho no chão. E essa minha amiga chamou a atenção dela e disse assim para ela: por favor, colhe esse papelzinho que você jogou no chão, porque devemos ter consciência de que no mundo não tem pessoas empregadas nossas, porque logo ali tem uma lixeira. Então são dentro dessas consciências que parecem ser pequenas, são atitudes tão assim grosseiras, mas são atitudes que nos levam a um conhecimento maior da graça de Deus. É a conversão que determina de modo específico essa dignidade. Devemos ajudar uns aos outros nessa consciência. Foi o que essa pessoa fez. E ela ainda perguntou assim para a menina assim: você sentiu mal com o que eu falei? Ela disse: não, a senhora está certa. Eu tenho que ter consciência de que esse lugar aqui é um lugar para todos. Essa tomada de consciência de fora para dentro e de dentro para fora. Ela é o centro mais secreto do homem, o santuário onde se encontra a sós com Deus. Sabe o que acontece na nossa consciência? É um santuário aonde eu me encontro pessoalmente com Deus. É minha intimidade com Deus. Como que é isso? Como que eu vou sendo íntimo de Deus? Fazendo a faxina da minha consciência. Sentar-se com o Senhor. Contemplar o Senhor. Amar a presença de Deus. Viver esse amor profundo na direção de Deus em nossas vidas. Intimamente ligados a Deus. Cujo voz ressoa no seu íntimo, voz que ressoa aos ouvidos do coração. Faz isso, evite aquilo. Hoje de manhã, o Senhor falou no meu coração, desde manhã, que eu deveria falar no Gotas de Sabedoria. Então essa intimidade que nós vamos tendo com Deus. De um homem que ele tem um processo que ele está vivendo de traição com a sua esposa. Esse processo de traição que você está vivendo com a sua esposa não pertence ao Senhor. E esses dias você tem tomado consciência do zelo que você tem que ter com a sua família. Essa voz que está dizendo para você, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, é a voz do Senhor. É a voz de Deus. É Deus que está chamando a sua consciência. Deus que está te chamando a uma capacidade de vislumbrar o amor dele, a vivência dele. Isso é intimidade com o Senhor. E o Senhor diz para você que está vivendo essa dubiedade de vida, isso não é para uma mulher, isso é para um homem.
Desde manhã o Senhor tocou no meu coração. Você está vivendo uma dubiedade de vida. Essa tomada de consciência que você tem que tomar é respeitar a sua família. Respeitar aqueles que te amam. A sua esposa e os seus filhos. E os filhos são no plural. Essa vivência dúbia que você tem encontrado nos braços de outra pessoa, ela não provém de Deus. E é por isso que está acontecendo muitos fracassos. Fracassos na sua vida comunitária, fracassos na sua vida financeira e uma inconstância no seu coração, uma tristeza. E quando nós fazemos isso, nós afastamos aquela situação entre bem e mal. Por isso, cuidado. Muito cuidado. Tal capacidade de ordenar o bem e proibir o mal. Então, o que nós devemos fazer dentro da nossa consciência? Ordenar ela para fazer o bem. Ordenar o nosso interior. Inserida pelo Criador no homem. É a propriedade principal do sujeito pessoal. Quando nós estamos praticando situações nocivas, como eu estava falando agora há pouco, nós temos uma tendência de apontar os defeitos das outras pessoas. Eu quero contar um testemunho que aconteceu. Uma vez um homem me procurou e ele estava vivendo essa dubiedade de vida. E sentou comigo e ele falou assim: eu estou amando a minha esposa, que eu não quero largar dela, e estou tendo um caso com outra pessoa. E estou pensando dentro do meu coração nessa escolha entre a minha esposa e essa pessoa que eu estou vivendo com ela. E ali já tinha sido arrastado 3 anos de convivência assim. 3 anos que ele tinha uma situação que ele deveria resolver. E eu trouxe todo o projeto de família para a vida dele. Mas, infelizmente, ele optou ficar com aquela pessoa. E um dia, em um momento de oração, a mãe dele esteve aqui, em casa, e quando nós estávamos conversando, ela contou para mim que ele estava preso. Porque essa pessoa que ele vivia, ele não a conhecia. Então ela tinha uma situação de vida leviana. Era envolvida com coisas bem nocivas e que foram encontradas dentro da casa dele, essas coisas, quando ele estava com ela. E ele foi preso, acusado de fazer aquelas coisas. É por isso que nós devemos tomar cuidado dentro da nossa consciência do conhecimento pessoal do outro. E só Deus pode sondar essa realidade na nossa vida. E eu lembro muito bem que eu disse para ele: fique com a sua família. Proteja a sua família. Mas infelizmente ele não quis ouvir. Então por isso que nós devemos entender que essa relação de consciência é uma relação pessoal. Eu com Deus, a minha consciência com Deus. No fundo de sua consciência, o homem descobre a presença de uma lei que ele não impôs a si mesmo, mas a qual deve obedecer.
Essa questão toda de liberdade que a gente anda ouvindo, não é bem por aí. Ordenar significa que eu não posso fazer tudo. Eu tenho limite. Nem tudo para mim convém. A consciência é a fonte autônoma e exclusiva para decidir o que é bom e o que é mal. Então essa tomada de decisão, ela é nossa. Da nossa intimidade com o Senhor. Na consciência está escrito um princípio de obediência relacionada com a norma objetiva. É difícil a gente falar isso, né, quando falamos de tanta liberdade, porque eu sou livre para fazer isso, sou livre para fazer aquilo, eu vivo uma liberdade. Não, nós vivemos normas. Na casa do Senhor temos o decálogo, princípios de normas dadas por Deus, os 10 mandamentos. E lá nos 10 mandamentos tem uma situação onde fala claramente: não cobiceis a mulher do outro, não cobiceis o homem do outro, da outra. Olha o cuidado. Mas no mundo que estamos vivendo também pode um homem querer cobiçar outro homem e uma mulher querer cobiçar outra mulher. Mas isso é uma questão de consciência. Quem que eu estou agora? E o Espírito Santo pediu para me falar sobre esses relacionamentos íntimos entre esposo e esposa, com os mandamentos e as proibições que estão na base do comportamento humano. A consciência é o santuário íntimo onde a voz de Deus se faz ouvir. É a voz de Deus mesmo quando o homem reconhece nela somente o princípio da ordem moral de quem não se pode duvidar. Vamos pedir ao Espírito Santo a graça do Espírito Santo sobre a nossa vida, de vivermos uma consciência de amor com Deus. Quando não se refere ao Criador, a consciência encontra sempre o seu fundamento e a sua justificação nessa referência. O convencer quanto ao pecado sobre o influxo do Espírito Santo da verdade. Vocês lembram quando eu falei no Gotas de Sabedoria a diferença entre a verdade e o verdadeiro? Então hoje o Espírito Santo nos convida a observar essa diferença. Viver a verdade verdadeira dentro de nós. O Veritas. Permitir que nessa consciência que o Espírito Santo está nos dando a graça da realidade da nossa vida. Que se apresenta tanto na vida individual quanto na vida social. Se a consciência for reta, ela servirá para resolver, segundo a verdade, os problemas morais. Vamos olhando para o Espírito Santo, vamos enumerar dentro de nós mesmos todas as coisas que fazemos que são imorais. Roubar é imoral. Prostituir é imoral. Falar das pessoas é imoral. Tudo isso trabalha a imoralidade. As pessoas e os grupos sociais estão longe da arbitrariedade cega e procuram conformar-se com as normas objetivas da moralidade.
que é isso no nosso tempo? Eu estou conformado com as realidades. Cuidado com essa conformidade. Cuidado com essa maneira de conformidade diante das realidades. Saber discernir o que é mal, tudo aquilo que constitui a violação da integridade humana, as mutilações, as torturas morais, psicológicas, físicas, as opressões, tudo que ofende a dignidade do homem. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos conduza nesses dias a uma consciência de entrega total. Vamos olhar para o Espírito Santo nessa consciência de entrega total. E todas as coisas que te é oferecida, observe os 10 mandamentos, se elas estão alinhadas com os 10 mandamentos. Se elas estão fazendo parte desse projeto dos 10 mandamentos. Depois de ter chamado pelo seu nome os múltiplos pecados tão frequentes e difundidos no nosso tempo, que são uma infâmia à vida criadora de Deus. Então, aquilo que eu estava dando o exemplo agora há pouco é uma infâmia contra a presença de Deus. Xandara canta lá. Muito cuidado com as suas atitudes, porque elas são infâmia. Nós chamamos de pecado de raiz. Não é a mentirinha do gasto, é a mentira que destrói. Não é a falsidade do gasto, é a falsidade que destrói. É o limite que Deus quer para a sua vida. Peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração. Faz assim, ó, o sinal da cruz assim no seu coração. Fala, Espírito Santo, derrama no meu coração teu sangue. Sangue vertido na cruz. Ao mesmo tempo que corrompe as civilizações humanas, desonram mais o que a elas se entregam do que aqueles que sofrem a injúria. Essa mentira que você lança dentro da sua casa todos os dias. Onde você estava trabalhando, é mentira. Você estava bebendo. Você estava prostituindo. Pede ao Espírito Santo a libertação dessas mentiras. Mães que perguntam assim para os seus filhos: onde vocês estavam? Estudando. Pessoas que se trancam dentro dos quartos, que abrem pornografia em seus celulares, que abrem coisas nocivas. Pessoas que vão desejando dentro do coração a maldade contra a vida de outras pessoas. A gente tem um ditado dizendo assim: põe a mão na sua consciência. Vamos fazer isso agora, colocar a mão na nossa consciência. Meu Deus, isso vai me levar para o inferno. Isso vai me levar para locais nocivos. Essa mentira que eu vivo. O Espírito Santo está convidando você a viver a verdade. Ser uma pessoa verdadeira. Nós não estamos falando aqui hoje de princípios.
que eu estudei. Nós estamos falando hoje de princípios morais. Essa imoralidade que você está vivendo, que afasta o amor de Deus. E depois é você mesma, você mesmo que culpa o Senhor. Acontece alguma coisa, Deus é culpado. Acontece outra, Deus não faz nada para mim. E hoje o Espírito Santo está convidando você, filha, você, filho, a viver o amor. E ofendem gravemente a honra divina ao Criador. Nesta luta dramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, que caracteriza toda a vida humana, quer individual ou coletiva. Isso faz parte até do nosso documento, idôneos ao escutarem. Uma escuta idônea. Para fazer essa escuta idônea, que é um dos dons do Espírito Santo dado à minha pessoa, é nós ouvirmos a voz de Deus suave e mansa. Sei que os que caminham com o Senhor revigoram as suas forças. Vamos pedir isso para o Espírito Santo, diante dessas realidades que estão provocando você, que estão tirando você da realidade de Deus. Vamos chamar o Espírito Santo, viver para o Espírito Santo, viver a comunhão com o Espírito Santo. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Durante esse canto, vai fazendo a experiência de adentrar dentro da sua consciência e dizer para Deus: eu posso ir, Senhor, eu posso ser mais forte do que essas coisas negativas que rodeiam a minha vida. Suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. Esse homem que eu estava falando, você falou no seu coração: se Deus ainda te ama, Deus te ama. Eu sei que você está caído há 3 anos, mas o Senhor te ama. O Senhor quer que você saia dessa dubiedade, essa tristeza, esse choro, essa agonia. Olha para os seus filhos agora. Valeu a pena. Muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como
o quê? que me dá forças para ser um vencedor nas asas do Senhor. Vou voar, voar. Sabe a sua empresa? Ela precisa da presença do Senhor. Você não está voando porque você não está aberto à presença do Espírito Santo. O seu casamento precisa da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está insistindo dentro de mim por muitas mulheres e homens que estão vivendo a dubiedade nos seus relacionamentos. Um desgaste. Esse desgaste é Satanás. Essa dubiedade vem de Satanás. O Espírito Santo quer você em uma vida completa, em uma vida gloriosa. Vou com asas, vou com asas, como águia, pois confio no Senhor. O Espírito Santo está curando uma mulher que quando você toma água, você sente uma boca amarga. Hoje o Espírito Santo está dando vitória. Pode beber a sua água. Você não vai sentir mais essa boca amarga. Porque todas as coisas que foram feitas do ocultismo, elas estão agora derrotadas pelo sangue vertido de Jesus na cruz. Jesus está iluminando muitos lares. Ordena a sua vida no Senhor, coloca tudo em ordem. Ordena a sua vida na graça de Deus. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Pede ao Espírito Santo, restaura aqui, Espírito Santo. Tem pessoas que têm que parar de jogar maldição na vida das outras. Desejos ruins que saem da sua boca. Você não pode ver certas pessoas que você fala mal do seu companheiro, da sua companheira, da sua esposa, do seu esposo. Não pode chegar ninguém na sua casa que você inventa alguma coisa para falar mal dessa pessoa. Cuidado com isso, isso tem destruído o seu relacionamento. Você não tem coragem de dizer para a pessoa o que você sente, mas basta que a outra pessoa chegue na sua casa e você começa. Isso é uma infestação diabólica que está acontecendo. Você começa a dizer todas as coisas ruins. Tem pessoas que esperam o marido sair de dentro de casa, mulheres, e reúne com outras mulheres para falar mal do seu esposo. Homens que estão falando mal das suas esposas dentro do trabalho. O Espírito Santo está mostrando que precisa ordenar dentro da vida de muitos casais uma visão mais ampla. Você vai à cabeleireira para falar mal do seu esposo. Ainda fala mal do seu esposo perto de pessoas que não conhecem a sua vida.
É por isso que na sua casa está tendo falta de muitas coisas. Porque você está em falta. Essa falta que eu estou dizendo aqui pela ação do Espírito Santo, sua vida é dizer mal dessa pessoa, sua vida é só falar mal dessa pessoa. Sua vida gira em torno de falar mal dessa pessoa. O amor é muito mais do que isso. O amor é muito mais do que ficar falando mal uns dos outros. O amor é uma tomada de consciência. Como nós estamos falando hoje, permitir que se alimente e nas asas do Senhor em uma tomada de consciência, em uma novidade de vida. Estamos nos estendendo porque o amor precisa acontecer dentro do seu coração. Tudo que a sua esposa faz é ruim. Tudo que o seu esposo faz é ruim. Cuidado. Nós não estamos dando crédito. O esposo saiu do emprego, perdeu o emprego, pegou os rendimentos dessa saída do emprego, passou numa loja, comprou um som. Já trouxe da loja o som. Chegou dentro de casa, contou que estava desempregado e que tinha comprado o som. A casa quebrou, xingou, a mulher foi embora. Aí veio no meu portão pedir um aconselhamento. Eu disse, volta e vai pedir perdão do seu marido, porque ele comprou aquele som, foi para você. Porque é você que fica dentro de casa. Você não acha que você precisa abençoar as coisas que tem dentro da sua casa? Estende as mãos sobre as coisas que Deus te deu. Pequenas, grandes, médias. Às vezes muitas pessoas precisam abençoar, o marido precisa abençoar a esposa e a esposa abençoar o marido. Dizer assim, isso nós vamos fazer e vai dar certo. Aí ela chegou, pediu perdão para ele, falou para ele que ela estava errada, e ele disse assim, eu comprei esse som, foi para você ouvir a rádio tal, porque eu quero que você seja uma mulher feliz dentro de casa. Na hora que ela abraçou ele, que ele chorou e que ela chorou, porque isso existe. Existe conversão. No outro dia ele estava empregado, com o dobro do salário que ele ganhava antigamente. Sabe por quê? Humildade, conversão. Eu sei que ele ficou desesperado quando ele perdeu o emprego, ele chegou a uma justificativa. Ele trouxe aquele som para dentro de casa. Podia ser uma televisão, podia ser um móvel. Abençoa a mulher as coisas que você tem dentro de casa. Abençoa, homem, as coisas que Deus te deu. Liberta numa tomada de consciência, para que seus filhos vejam na humildade o que eles precisam. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz, posso voar, fluir sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar. Vou com asas, como águia, pois confio no Senhor. Tem pessoas que precisam voltar para a missa. Tem pessoas que precisam se comprometer com a casa do Senhor. A não ser que você tenha alguma coisa que impeça muito. Vá à casa do Senhor.
Volte ao redil do Senhor com toda a proteção. Mas volta para a casa do Senhor. Hoje o Evangelho vai dizer para nós, o tempo já chegou. Jesus, que é o grande pescador de homens, convertei-vos e crede no Evangelho. Segue-me. Essas são palavras fortes do Evangelho do dia de hoje. Seguir o Senhor. Seguir essa presença viva do Senhor. Seguir na graça de Deus, no amor de Deus. E eu quero encerrar hoje o Gotas de Sabedoria com uma frase do Papa Francisco, muito importante para nós. Abre aspas. Os corruptos são um perigo, já que são adoradores de si mesmo. Só pensam neles mesmos e consideram que não precisam de Deus. Fecha aspas. Então, cuidado, porque falsidade, mentira é corrupção. Corrompeu algo. Cuidado. O Espírito Santo precisa que você se corrija. Vá para a confissão. Se tais atitudes você está cometendo contra o irmão. Faze bem. Vamos olhar para a cruz. Amanhã convido a todos para participarem das Armas da Cruz, às 20 horas, com o irmão Ezio e a irmã Eliette. Contribua com essa obra do Espírito Santo. Seja generoso. Eis a cruz do Senhor. Fuja os inimigos da salvação do homem, porque venceu o leão da tribo de Judá, o nosso Deus Todo-Poderoso. Parte, Senhor, o pão para nós, e nós veremos a tua face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pescador de homens, farei de ti